Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Mais uma semana aqui e dessa vez eu quero trazer uma mensagem para você que está no livro do profeta Ageu. A partir do capítulo 1 mesmo, versículo 1, diz assim: No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: Não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: Considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num sactel furado. Olha, querido, essa é a mensagem que bateu muito forte no meu coração. E é uma mensagem que tem de mudar a minha vida, tem de mudar o meu pensamento, tem moldado o meu caráter. O profeta Ageu, ele foi levantado por Deus junto com Zacarias e alguns profetas para poder trazer ânimo e esforço para a reconstrução do templo. Logo depois do exílio, o povo começou novamente a oferecer holocausto ao Senhor, prepararam a estrutura ali do templo, mas por 14 anos a obra ficou parada, por questões políticas, por causa dos samaritanos, questão de recursos também financeiros, em questão de ter recursos para a reconstrução, as dificuldades que o povo enfrentou ali, com a oposição aos samaritanos, fez com que eles viessem a se acomodar, a estar acostumado com a tragédia, acostumado com o que estava acontecendo ali. Então Deus trouxe a mensagem ao profeta Ageu, dizendo que o povo estava falando que não era momento de reconstruir o templo, e acabou deixando o templo de lado, a obra de Deus de lado, e se preocupando somente com si próprio, com as suas coisas, Ali fala que as casas estavam apaineladas, As casas apaineladas significa que o povo estava mais preocupado com a sua casa, ornamentando a sua casa, enfeitando a sua casa, colocando madeiras, painéis de madeiras importados, vivendo num luxo, gastando os recursos que eles conseguiam, no luxo da sua casa, ou seja, vivendo de aparência, preocupados com a aparência, em mostrar que tinha recursos, querendo viver no luxo, enquanto a obra de Deus, enquanto o templo estava abandonado e a obra parada. Quantas vezes nós fazemos a mesma coisa, não é verdade? E o povo ali trabalhava muito, mesmo eles transparecendo um luxo, gastando dinheiro com a sua própria casa, eles estavam passando por dificuldade, porque no texto diz que eles trabalhavam muito, mas não adiantava, bebiam, não se saciavam, comiam, mas não se fartavam, e o que se recebia salário, recebia um saco furado. Eu passei por isso, tenho visto isso na minha vida, porque em alguns momentos eu tenho falhado. Em alguns momentos eu falhei e tenho falhado com Deus a respeito dessa prioridade. Nós precisamos colocar Deus em primeiro plano, em primeiro projeto. Nós temos que dar o nosso melhor, da nossa primícia ao Senhor. Nós temos que investir na obra de Deus. Existem pessoas que estão passando dificuldade, existem pessoas que estão passando necessidade. Qual é a obra de Deus? Cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, daqueles que precisam.
reconstruir o templo de Deus. Nós passamos por momentos de escassez no Evangelho. Viemos de uma pandemia e a igreja esteve por muito tempo fechada. Muitas igrejas perderam membros, muitas igrejas perderam recursos, muitas igrejas até fecharam. E o que nós como igreja temos feito para voltar à normalidade? O que nós como igreja temos feito para que a igreja venha a ser reconstruída no seu âmbito estrutural e espiritual? E é esse texto que está falando aqui em Ageu. O povo estava realmente pensando dessa forma. O povo estava falando, não precisamos reconstruir o templo agora. Precisamos reconstruir a nossa casa, precisamos colocar a nossa casa em ordem, precisamos colocar a nossa estrutura. Não que isso não seja necessário, não que isso não seja prioridade também, né? Não significa que nós vamos deixar a nossa casa de lado, deixar a nossa casa de qualquer forma, de qualquer jeito. Quando eu falo casa, eu falo tanto de questão estrutural quanto familiar, né? Estrutural fisicamente, mas familiar, estrutura espiritual da nossa casa. Jamais, ao contrário. A nossa família é o nosso primeiro ministério, a nossa família é a primeira obra que Deus tem para reconstruir, restituir, restaurar. Os alicerces têm que estar muito bem firmados, mas não podemos deixar a obra de Deus de lado. Não significa que nós não temos que estar preocupados com a casa de Deus. Não significa. Nós temos que ter Deus em primeiro lugar, e isso engloba todas as áreas da nossa vida, desde a nossa família até a nossa vida eclesiástica. Aqui também podemos olhar para um âmbito espiritual. Deus pode também trazer algo espiritual. Ou seja, não adianta eu suar de tanto trabalhar, correr atrás, gastar um tempo excessivo com as coisas deste mundo e esquecer de reconstruir a vida espiritual da minha família, da minha casa, do meu lar, de ser um pilar espiritual dentro da minha casa, de ser alguém que traz estrutura para dentro da casa, para dentro da família. Pode ser que a minha casa e a sua casa esteja somente com um pequeno alicerce. O templo ainda não está totalmente construído. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Talvez esse templo não esteja completamente construído. Foi feito um alicerce, até oferecemos algo para Deus, né? O povo ali ofereceu holocausto naqueles alicerces. Foi feito um alicerce, né? Talvez até oferecemos algo para Deus, mas a obra ainda não está completa. Falta algo na nossa vida que nós precisamos parar, analisar, se erguer e perguntar a Deus e terminar de reconstruir esse templo. Muitas vezes nós estamos esperando algo de Deus que nós devemos fazer, que nós devemos agir, que nós devemos abrir o nosso coração, que nós devemos mudar, que nós precisamos tomar uma atitude, né, de mudança de caráter. Talvez Deus está esperando uma posição sua para que essa obra venha a ser completa na sua vida. Então talvez você está dizendo, não é momento. Não é momento agora. Eu não estou pronto. O povo aqui estava 14 anos fora do propósito de Deus. Talvez você esteja anos fora do propósito de Deus. Esteja anos longe dos caminhos do Senhor. Mas Deus, desse momento, diz para você, é agora. Já passou. Eu quero você. Você é o meu escolhido. Reconstrua o templo, o meu templo dentro de você. Restaure, cante, toque, faça algo para Deus. Se volte para o Senhor. Não deixe que as coisas desse mundo, as oposições, seja qual for, atrapalhe você de estar no centro da vontade de Deus. E você, servo de Deus, que está na presença do Senhor, invista na obra de Deus, invista no Senhor, invista nas coisas de Deus. Não deixe de dar seu dízimo, sua oferta.
Não deixe de ajudar os missionários. Não deixe jamais de ofertar algo para alguém. Deus abençoe sua vida. Tenha consciência de que Deus quer reconstruir algo nas nossas vidas. Em nome de Jesus.